A Jocum está fazendo 40 anos nesse ano. E essa é uma das maiores turmas que tem em Kona nesses dias. Tem muita gente. Tem jovens fazendo ETED, tem casais fazendo cursos. E a base está cheia de crianças. Crianças de todo lugar do mundo. A menininha chegou para a Débora e perguntou assim: você é de onde? E a Débora respondeu para ela: eu sou do Brasil. Mas que língua você fala? Aí ela começou a falar com ela em português. Aí a menininha virou para ela e falou assim: eu, hein? Coisa de doido. Aí eles sentam no lugar e daqui a pouco vem uma criancinha. Você está sentindo dor? Eu posso orar por você? Eu posso profetizar algo de Deus sobre a sua vida? Crianças que conhecem o Espírito Santo. Eles não conhecem o desenho animado, eles conhecem o Espírito Santo, o amigo do noivo, o Paracleto, o Consolador, aquele que está preparando a igreja para encontrar com o noivo. Nessa noite, eu fui encarregado de trazer uma palavra para você, para que você possa ter vida através da sua morte, para que você possa ter a vida através da morte de Jesus, para que você possa entrar num lugar, porque a gente ouve a palavra de Deus dizer: eu vim para que vocês tenham vida, e vida abundante. Mas parece que a gente vive uma vida cristã, parece que a gente está caminhando no mundo, e essa tal da vida abundante parece que ela não chega nunca. Parece que entra mês, entra ano, sai ano, e parece que a minha vida não há abundância. E eu quero liberar algo de Deus para você, para que você compreenda que essa vida abundante não é para o céu. Já falei isso 50 vezes, ela é para agora, mas aí surge aquela inquietação no coração: como ter? Ô Geraldinho, que bom que você está aí. Como ter essa vida, João? Marcos capítulo 8, versículo 33. Jesus repreende a Pedro. O contexto você talvez saiba, se você não sabe. Daqui a pouco você vai entender, você vai se lembrar. Se você ler os outros versículos, você vai se lembrar. É interessante porque Jesus, porém, voltou-se, olhou para seus discípulos. É interessante. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Jesus é extremamente contundente. Porque esse Pedro que Jesus repreende, esse Satanás que Jesus repreende nas palavras de Pedro, é o mesmo Pedro que tinha acabado de declarar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Jesus começa a falar com os seus discípulos a respeito daquilo que ele iria passar, das suas dificuldades, dos seus sofrimentos, Pedro chama Jesus à parte e tenta persuadi-lo de que aquilo não era necessário. Ele estava querendo dizer para ele exatamente: olha, não há necessidade de você passar por isso. E a atitude contundente de Jesus, o discurso contundente de Jesus, é exatamente porque Jesus havia entendido com clareza o sentido, tanto físico e tanto espiritual, da sua missão. Quando ele aceita, é interessante, quando Isaías ouve a Trindade orando,
a Trindade falando: quem eu enviarei e quem há de ir por nós? Isaías, ele sente o peso da revelação e ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando a Trindade, quando o homem peca e é afastado do relacionamento com Deus, Deus vem e coloca um anjo ao redor da árvore da vida com fogo. Aí você vai entender por que nós precisamos de fogo. Porque o único jeito de entrar na vida eterna e não ser queimado é se você tiver consumido pelo fogo do Espírito. Porque o fogo não queima o fogo. Então o anjo que está ao entorno da árvore da vida, para que as pessoas não pudessem permanecer na condição que estavam, Deus planejou: eu vou enviar Jesus. Então Jesus sabia que ele iria sofrer. Jesus sabia todas as consequências do seu chamado. Por isso que quando ele foi batizado, quando o Espírito Santo vem sobre ele, e Deus olha para ele e diz: tu és o meu filho amado, que me dá muita alegria. E ele é levado pelo Espírito Santo para o deserto. Ele vai para o deserto. Repete comigo: ele foi para o deserto para ser preparado para a missão. Você entende que nesse momento, Jesus tinha total consciência do caráter de sua missão, das consequências do seu chamado e do sofrimento que ele iria passar? Então o que eu quero mostrar para você é que a atitude de Pedro precisava ser repreendida no mesmo nível do que ele estava tentando propor para Jesus. Porque ele estava querendo propor para Jesus que Jesus não sofresse o que teria que sofrer, mas se Jesus tivesse dado ouvidos. Olha o que o texto diz. O texto diz: Jesus, porém, voltou, olhou para os discípulos. Olha bem para o texto, está aí na sua Bíblia. Marcos capítulo 8, versículo 33. Jesus olhou para os discípulos, olhou para Pedro e o repreendeu. Por que Jesus olhou para os discípulos e olhou para Pedro? Hein? Francisco, por que Jesus olhou para os discípulos e olhou para Pedro? Amauri, por que Jesus olhou para os discípulos e olhou para Pedro? Porque é muito simples. A palavra de Pedro, repete comigo assim: a palavra de Pedro, repete com convicção: a palavra de Pedro contaminaria o pensamento dos discípulos. Pedro não só estava equivocado no seu pensamento, mas como a sua palavra contaminaria os discípulos. Então Jesus olha para os discípulos, olha para Pedro e repreende: para trás de mim, Satanás. Ele não repreendeu a Pedro. Ele repreendeu o estrago que Satanás iria fazer com a declaração que Pedro estava dizendo. Então, ele diz para Pedro: Pedro, você pensa como os homens. Pedro era discípulo, estava entre os discípulos, mas continuava pensando como não discípulo, porque ele estava tentando persuadir Jesus que não havia necessidade de sofrer. É interessante, queridos, quando a gente começa a olhar essas realidades a respeito das nossas dificuldades. Porque esse é o problema, queridos. Preste atenção, se a mensagem não continua sendo a mesma. Hoje nós ouvimos um evangelho que é recheado de açúcar, é adornado de caramelo e ainda tem purpurina dourada. Porque você ouve constantemente as pessoas dizendo: venha para Jesus, Jesus é maravilhoso, a sua vida será maravilhosa, você vai viver coisas incríveis, você vai passar por momentos sobrenaturais na sua vida. Mas esquecem de dizer que o sofrimento é a maior realidade da vida com Deus. Por que eu orei por essas crianças? Por que eu quero que o Espírito Santo seja ativado na vida delas?
Porque se elas tiverem uma palavra do Espírito Santo, se elas tiverem uma ativação do Espírito Santo, meu irmão, elas serão diferentes do que eu fui e serão diferentes do que você foi. Por quê? Porque elas vão se apegar na palavra do Eterno. Elas não vão se apegar nas circunstâncias, porque elas serão treinadas, elas serão preparadas no fogo. Então a sua mente, a sua cabeça, o seu cérebro, ele vai ser como uma tenaz. Ele vai resistir à pressão que eu e você muitas vezes sucumbimos. Porque quando a gente sente cheiro de sofrimento, quando a gente percebe que alguma coisa vai nos mover ou nos demover de uma situação de conforto, uau, a gente, não quero não. Mas se você olhar para a palavra de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 4, versículos 16 a 18, diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, repete comigo, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Aí, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele diz: fixamos os olhos não naquilo que não se vê, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Irmãos, Jesus repreendeu a Pedro, Jesus repreendeu Satanás, melhor dizendo, porque o joguinho é o mesmo. Olha só, Satanás não muda o jogo. Ele pode mudar as nuances das estratégias, ele pode mudar a cor, ele pode mudar a música, mas o jogo é sempre mesmo. A palavra de Deus diz que o jogo do maligno é roubar, matar e destruir. Repete comigo: roubar, matar e destruir. Fala assim, comigo não. É isso que você precisa entender. Se você for chegar lá no Gênesis, você olhar para a serpente, a velha serpente, ela virou para a mulher e disse assim: não, você não vai morrer não. Não é isso que Deus disse. Se você comer do fruto que Ele te ordenou não comer, você apenas vai ser conhecedora do bem e do mal. Logo, conhecer o bem e do mal, Ele enganou a Eva, porque para você conhecer o bem e o mal, você morre. O jogo é o mesmo. Não, Jesus, você não precisa sofrer não. Olha, eu vou contaminar aqui os discípulos. Agora a gente vai fazer uma comissão. Nós vamos eleger uma diretoria para a comissão, para convencer Jesus de que ele não precisa sofrer. É isso que Satanás faz. O jogo é o mesmo: enganar, perverter, subverter, fazer aquilo que é parecer com aquilo que não é. E aí a estratégia vai sendo a mesma. E ele vê Satanás permeado nas ideias de Pedro. Ele repreende a Satanás e resiste a Pedro. Você entende que ele podia ter resolvido o problema de Pedro ali. Porque foi o mesmo Pedro que ele disse: Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Aquilo que e as portas do inferno não vão prevalecer sobre você. É interessante, queridos, porque Deus podia ter resolvido o problema naquela hora, mas havia um propósito na vida de Pedro, havia um propósito em ensinar para a gente esse princípio que está permeado nesse versículo 33, resistir a Satanás, repreender a Satanás, melhor dizendo, e resistir à atitude mental de Pedro, para que Pedro pudesse ser transformado. Deus quer transformar você. Fala assim bem alto: Deus eterno. Repete bem alto: Deus eterno quer me transformar. O que ele vai precisar fazer? Ele vai repreender a Satanás, porque Satanás pode estar permeado em algumas das suas ideias.
e vai resistir você, para que você possa ser transformado pela palavra. Porque a palavra tem o poder, fala assim, a palavra tem o poder de mudar uma vida. Da mesma forma como um curso de um rio pode ser mudado. Existem eventos da natureza que são capazes de uma energia tal, de uma força tamanha, de mudar o curso de um rio. Uma palavra do Deus eterno, João, muda todo o curso da sua vida. Mas o que eu tenho que entender? Espera aí, não desiste de mim não. Porque Jesus está falando que essa rejeição da cruz tinha que ficar patente. Lucas, no capítulo 10, versículo 18, Jesus diz assim: eu vi Satanás caindo. Por que eu estou citando esse texto de Jesus, de Lucas? No capítulo 10, versículo 18. Porque é o próprio Jesus citando, olha só. Eu vi a velha serpente caindo do céu na terra. Irmãos, Deus falou assim: o fruto da mulher vai pisar a cabeça da serpente. E Jesus diz: eu vi ele caindo do céu na terra. Eu sei qual é o jogo dele. Quando Satanás chegou para ele, depois do tempo de provação no deserto, ele disse: tu és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pães. Jesus olha para ele: eu vi você caindo do céu sobre a terra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Pai. Então eu vivo, fala assim, eu vivo. Gente, pelo amor de Deus, fala bem alto comigo, fala assim, eu vivo da provisão de Deus. Meu irmão, isso é extremamente poderoso e eficaz. Agora eu quero que você compreenda, é que essa foi a estrutura do pensamento de Pedro, era a estrutura que permeava a sua mente. Sabe por quê? Porque Pedro ouviu tudo isso que você está ouvindo aqui agora, só que ele ouviu numa qualidade muito melhor do que a minha, porque eu estou ensinando algo que é da parte de Jesus. Ele ouviu o próprio Jesus ministrando ao coração dele, para você entender como o coração do homem é duro, como o meu coração é duro, como o seu coração é duro, como nós muitas vezes somos obstinados em nosso coração e em nossas ideias. Pedro ouviu o próprio Jesus falando, mas não se remendou no que ele pensava. Pedro só vai remendar o seu pensamento. Ele começa a remendar quando Jesus diz a ele, porque quando Jesus estava na ceia, ele diz: Senhor, se tu fores preso, eu vou morrer contigo, eu estou contigo e não abro. Jesus vira para Pedro e diz o quê? Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pega aí no livro de Marcos depois, lá no final, no capítulo 14, você vai ver no versículo 71 até o versículo 72. E o texto diz que Pedro negou a Jesus. Só o livro de Marcos traz essa narrativa. Diz que Pedro chorou amargamente. Renato, ninguém dá essa informação, só a fonte de Marcos. Diz que Pedro chorou amargamente. Sabe o que significa isso? Pedro caiu a ficha. Só que quando caiu a ficha de Pedro, já era tarde. Ele já tinha negado Jesus. Então ele percebeu que Jesus estava indo para a cruz, para morrer a morte de cruz. Aquilo que ele tinha tentado persuadi-lo a não fazê-lo, aquilo que ele tinha tentado impedir. Jesus disse que ele iria negar, mas ele não acreditou nas palavras de Jesus. Quando ele nega Jesus, a ficha dele cai. Estou fora. Estou fora do colegiado dos discípulos. Perdi a minha salvação. Perdi tudo. Eu não tenho mais saída, não há mais nada que eu possa fazer. Fala assim, mas Deus tem um plano. Fala assim, Deus tem um plano. Agora olha para a pessoa que está do seu lado assim, fala para ela assim, o teu Deus, fala com convicção, fala assim, o teu Deus não desistiu de você. Pode ser que você tenha desistido dele,
quente, hein? Está pegando fogo. É interessante, meus irmãos. Eu tenho que parar de falar esse negócio de é interessante, né? Paulo entendeu um pouco disso que Jesus viveu. Porque quando Paulo estava descendo para Jerusalém, as pessoas tentaram impedir Paulo de ir para Jerusalém. Natan, aquilo que você falou hoje, é isso aqui, ó. Paulo tinha a palavra de Deus, e como Paulo tinha a palavra de Deus, ele sabia que as coisas podiam ficar ruins. O erro que muitas vezes nós temos é acreditar que sempre tudo vai dar certo, é acreditar que sempre as coisas vão funcionar, e às vezes as coisas dão errado, às vezes a dificuldade vem, e a gente não entende, a gente não está preparado, porque a gente não se agarra na palavra que Deus nos dá. Quando a gente sabe disso, não importa. Paulo tentou, as pessoas tentaram persuadir Paulo, tanto que Paulo olha para o povo e diz: olha só, eu sei que no meu caminho eu vou encontrar prisões, eu vou encontrar açoites, eu sei que o sofrimento está à minha espera, mas eu não tenho a minha vida como preciosa. O que é importante é que eu cumpra o ministério para o qual eu fui chamado. Atos no capítulo 20, versículo 24. Então, Paulo, Jesus, eles corroboram a respeito de uma mesma ideia. Mas eu quero que você compreenda uma realidade, queridos. É que essa mentalidade, ela é mais presente em nós do que a gente imagina. Porque nós somos tomados por ideias, nós somos tomados por pensamentos cuja origem não estão em Deus, cuja origem não estão na palavra. Às vezes é fruto do nosso egoísmo, às vezes é fruto das nossas mazelas, e às vezes é fruto do diabo na nossa vida. Porque ele coloca ideias na nossa mente, ele não entra no nosso pensamento, mas ele controla meios em que nós podemos ouvir vozes, nós vamos ouvindo histórias, nós vamos acumulando alguns lixos, e uma das coisas que eu tenho aprendido é não colocar nada que me contamine. Então tem muito filme que eu via que hoje eu não vejo mais. No momento que o Espírito Santo me deu discernimento, eu não vejo mais. Porque eu não preciso, eu já tenho a minha carne, eu já tenho a minha herança de Adão, eu já tenho em mim algo que não presta, então eu não vou mais colocar para dentro algo que precisa para me contaminar mais. Deixa eu mostrar uma coisa para você entender que o único caminho de nós conseguirmos entrar na porta da vida abundante, que é Jesus. Sueli, o único caminho de entrar nessa vida de verdade é se a gente entender que na nossa mente, nos nossos pensamentos, naquilo que a gente vive, a gente tem que de fato morrer. Porque se eu e você não morrermos, se eu e você não sofrermos um transplante de mente, isso é surreal. Mas o Espírito Santo, ele pega a nossa mente e começa a ensinar a gente a pensar como Deus pensa, a sentir como Deus sente, a viver como Deus. Por quê? Porque Ele quer que as ideias do céu invadam a nossa mente. Por isso que eu orei pelas crianças, cuidado com a religião, porque tem muito que está no nosso meio que é a religião. Cuidado com a religião. Ele ainda fala, cuidado com o fermento dos fariseus. E aí você precisa entender, onde que eu vou levar você agora? Abra a sua Bíblia aí, em Apocalipse. Apocalipse. Capítulo 3, versículo 17. Apocalipse capítulo 3, versículo 17 diz assim: pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre,
cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro, refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não se seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Fala assim, papai. Fala com intimidade, fala assim, papai quer festejar comigo. Irmãos, havia uma prosperidade tal na igreja de Laodiceia. Olha só, eles produziam um tecido. Eles tinham uma produção de tecidos que era um negócio top. Quando o cara chegava assim com tecido, aí perguntava assim, chegava na sinagoga, ele perguntava onde? Você comprou onde? Comprei em Laodiceia, era top das galáxias. Eles tinham uma produção de colírio, eles tinham um centro de tratamento oftalmológico. Haviam procedimentos, haviam colírios que as pessoas passavam nos olhos para resolver problemas que hoje a gente resolve de uma outra forma. Mas Laodiceia era um lugar onde havia prosperidade de recursos. Havia produção de tecido. Mas Deus fala para aquele povo que pensava que era rico, mas vivia numa miséria espiritual. Esse aqui é o ponto do que nós enfrentamos nessa cidade, de que nós enfrentamos todos os dias. Muitas vezes achamos que somos prósperos, achamos que estamos crescendo, achamos que a nossa vida está indo bem, mas na realidade nós estamos presos numa condição de miséria. Se você olhar para Jesus, você vai ver que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha nada que pudesse fazer com que as pessoas fossem atraídas para Ele. Mas, no entanto, na sua simplicidade e na sua pobreza, Ele era rico. Porque nele, fala assim, nele habitava toda a plenitude de Deus. O que Ele faz? Ele esvazia-se a si mesmo. Então, na igreja de Laodiceia, a atitude de Pedro é perceptível aos laodicenses. Por quê? Porque eles olhavam e falavam assim, rapaz, nós estamos bem na fita. Olha como é que a nossa vida está. Olha como é que nós estamos bem. Jesus olha para eles, cara, vocês precisam vir para mim, para que vocês comprem um tecido de linho, para que a nudez de vocês esteja coberta, porque diante dos meus olhos, vocês são pobres, miseráveis e estão nus. O que Deus está falando para essa igreja? É uma tipificação da igreja de Jesus. A carta às 7 igrejas é uma tipificação daquilo que pode ser encontrado na igreja de Jesus hoje. Será que eu e você estamos nus aos olhos de Deus? Será que nós estamos ricos? Mas a nossa mentalidade contamina, a nossa mentalidade conspira contra o avanço do reino. As ideias que a gente permeia geram divisão, contenda, porfia, ciúme, ira. É fruto de um espírito de miséria que aprisiona, oprime e escraviza a mente de pessoas nesse tempo. Mas chegou a hora, chegou o momento de nós entrarmos num lugar onde a nossa mente não vai mais ser dessa perspectiva, porque Ele diz, eu estou à porta, eu estou batendo, eu quero entrar e eu quero mudar a forma como você pensa, eu quero mudar a forma como você sente. Você não vai olhar mais para a
vida para ficar reclamando das circunstâncias. Você vai ser o meu agente, você vai ser o meu instrumento, você vai ser o homem, você vai ser a mulher, você vai ser o líder que vai botar os seus filhos em ordem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é o meu pensamento que vai mudar você. Não é nenhuma dessas construções que eu estou falando aqui que vai mudar você. Só tem uma pessoa que pode mudar você. É o Espírito do meu Pai. É o Espírito Santo. É Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, quebrar o espírito de miséria, quebrar essa situação de opressão que nós vivemos, esse aprisionamento, pessoas que poderiam viver uma vida sem precedentes, vivem uma vida de muleta. Homens que estão prosperando, mulheres que estão prosperando, mas diante de Deus são pobres. Vivem numa miséria porque a mente é pequena. Deus quer levar você para um lugar onde você começa a viver a vida abundante. Você está lá durinho igual um coco, está cheio de problema para você resolver, mas quando você entra na presença do papai, papai olha para você e diz: esse é o meu filho amado, porque ele, quando entra na minha presença, ele me enche de alegria, porque eu vejo a vida dele, eu vejo o coração dele, eu vou balançar as estruturas da terra, porque eu vou fazer o meu reino se mover a partir dele. É aí que você vê, de repente você vai num culto fúnebre de uma pessoa comum da igreja, não era diácono, não era presbítero, não era pastor, não era líder de célula, não ficava na recepção. Mas de repente quando você chega nesse culto, acontece um negócio estranho, você vê um pastor chegar, você vê uma outra pessoa chegar, quando você olha, meu irmão, tem cheio de gente. Está cheio de gente, muita gente que foi tocado pela vida daquela pessoa, que aos meus olhos, que aos seus olhos era insignificante, mas para papai era general. Era homem de gala, vai entrar nas regiões celestes e vai ser um daqueles que vai sentar no trono com o papai para reinar. Você não sabe do que eu estou falando? Vai estudar a Bíblia. É uma outra perspectiva, meu irmão. É uma outra vida. Mas tem que quebrar Maria Mulambo. Tem que quebrar esse espírito de miséria. Tem que quebrar isso na sua mente. Porque Pedro só quebrou quando negou Jesus. Eu esqueci. Marcos capítulo 16, versículo 7, papai preparou uma surpresa para Pedro, porque quando Jesus é ressurreto, e as mulheres vão lá no templo, Jesus vira, os anjos viram para a mulher: olha só, ele vai adiante de vós, ele está indo para Galileia. Alain, os anjos falam assim, está lá em Marcos 16, versículo 7, avise aos meus discípulos, mas avise também a Pedro. Fala lá, avisa para os meus discípulos e avisa para Pedro. Cara, os anjos já estavam dizendo: eu vou restaurar o ministério apostólico de Pedro. Você acha que Pedro não foi? É claro que Pedro foi. Pedro estava ansioso por uma oportunidade. Fala assim: Pedro estava ansioso por uma oportunidade. E o papai é o Deus de oportunidades. Então, se você tem uma oportunidade, pega, meu irmão, agarra. Pedro agarrou. E aí ele foi lá, eles pescaram, eles sentaram para comer o peixe. Se é o peixe que a gente comeu lá, é um peixe meio peixe porco. Não é carapau não, é um peixe fininho, que enche aquele mar daquele peixe. Parece capucho, parece carapau, um negócio. Não é capucho não, capucho é um negócio filé muito bom. Aí eles sentaram para comer. Aí Jesus é top, meu irmão. Oxe,
Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedrão, vem cá, Pedrão, não fica com medo de mim não, você me ama, Pedrão? E Jesus, tu sabe que eu te amo, cuida aí das minhas ovelhas, Pedrão. Aí Jesus vira de novo para Pedro e fala: Pedrão, você me ama, Pedrão? Pedro fala já acanhado: Jesus, tu sabes que eu te amo. Mas Jesus chega a terceira vez a Pedro e pergunta: Pedro, você me ama? Pedro se rende na presença de Jesus e diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O mesmo cara que declarou que Jesus era o Cristo, o mesmo cara que teve um pensamento que não agradava a Deus. Se Pedro teve pensamentos que não agradavam a Deus, eu e você os temos. Eu e você precisamos simplesmente admitir diante de papai que nós estamos pensando coisas que não deveríamos pensar. Eu e você temos que admitir diante de papai, porque se nós admitirmos, ele vai abrir os céus, ele vai pegar a nossa vida, vai nos reinventar, vai fazer de novo, vai nos dar oportunidades. Tânia, você se prepare, porque papai está preparando um negócio muito legal para tu, hein? Papai não se esqueceu de ti não, hein? Ele vai te dar o que você mais ama fazer. Ele vai restituir o teu ministério. Você entende? Cara, é uma disposição na nossa mente, que você só vai amanhã fazer as mesmas coisas que você sempre fez, se você quiser, porque não dá tempo. Há uma urgência, há uma pressa, há um imperativo que nós precisamos: amar as pessoas, cuidar das pessoas, ganhar as pessoas e apacentá-las. Porque Jesus, Ele está ansioso para que de fato eu e você entremos numa nova esfera de vida, para que eu e você consigamos responder aos anseios deles. E a expectativa que Deus tem de nós é uma expectativa alta, porque é Ele quem opera em nós, tanto o querer como o efetuar. Portanto, não é pela minha força, não é pela sua força, é pelo poder do Espírito Santo. Isso coloca a gente, Sueli, isso coloca a gente, Rose, isso coloca a gente, Aloísio, numa condição indesculpável. Você entende, Carla? Ele disse: mas vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. Ele disse, escrevendo aos Filipenses capítulo 2, versículo 13: sou eu quem opero em vocês o querer como o efetuar. Ele disse: se as minhas palavras permanecerem em vós e vocês permanecerem em mim, vocês vão pedir o que vocês quiserem que eu vou te dar, eu vou conceder a você. Você está entendendo que não é coisas? Você está entendendo que não é carro, não é casa? Quanto mais o teu coração se desprender dessas coisas, mais papai vai operar através de você. Vai fazer até com que essas coisas converjam para vocês. Você imagina o coração dessas crianças? Você imagina o coração desses meninos, dessas meninas? Se os corações deles forem alinhados com papai, a partir de agora, papai vai começar a mandar pessoas, papai vai começar a mandar oportunidades, papai vai trazer coisas para essas famílias, para que esses meninos sejam instruídos, sejam aperfeiçoados. Depois papai vai usá-los poderosamente no reino dele.
Eles não vão envergonhar papai, eles não vão envergonhar o reino, mas nós precisamos enchê-los do Espírito Santo, não da religião. É a palavra que faz a diferença. Então, tem que queimar lenha, tem que buscar a palavra. Esse tipo de mentalidade enche os nossos olhos, nos paralisa e nos tira do propósito de Deus. Nessa noite, eu sei que você está aqui. Eu não acredito que você veio aqui só para mais um culto. Mas eu tenho certeza que o que Deus quer fazer aqui depende mais da disposição do teu coração do que de uma performance daqueles que servem no ministério do culto. O pensamento que permeava os laodicenses, os crentes de Laodiceia, era um pensamento que incomodava a Deus. E eu não tenho dúvidas de que o número e o percentual daqueles que professam a fé em Jesus Cristo nesse tempo no Brasil é grande, é muito grande. Mas nós podemos fazer uma diferença muito maior. Nós podemos abalar as estruturas do inferno se nós repreendermos toda mentalidade de morte, de miséria e de limitação. Eu e você precisamos dar um passo nessa noite. Eu e você, não há, e eu vou ser ousado no que eu vou dizer, não há uma pessoa que esteja aqui, não há ninguém que esteja aqui nessa noite, que não precisa dar um passo do lugar em que você está, para um outro lugar em Deus. Todas as pessoas que estão aqui, todas, sem nenhuma exceção, precisam mudar a forma como pensam. Numa área, noutra área, em 2 áreas, em 3 áreas, em 5 áreas, em meia área, em 25% de uma área do que você pensa. Mas você precisa. E é essa não atitude que faz você estar exatamente como você está. Os crentes de Laodiceia, eles estavam crentes que estavam abafando. E Deus disse para eles: eu estou a ponto de vomitar vocês. Uma das coisas que eu não quero é estar crente que eu estou abafando, porque eu sei que eu não estou abafando.
Por isso, quando eu cheguei aqui nessa noite, o meu coração ardia. Eu não precisava de música, eu não precisava de absolutamente nada. Eu só queria me derramar diante de papai. Porque Ele tem falado comigo, Ele tem me ensinado. E quando Ele vem, nada mais é importante. Deus me fez perder os meus filhos em vida para o reino, nesse momento. E essa experiência está fazendo a minha vida mudar de perspectiva, de prioridades. Mas eu não quero falar de mim. Eu queria que você falasse com Deus a respeito de você. Eu aqui, eu parei. Agora só o Espírito Santo pode falar com você. Você vai sair. De tudo que eu provei, nada mais importa. Eu tenho certeza que o Renato, a Sabrina, depois da experiência que eles viveram hoje, a vida deles muda o eixo. Curva a sua cabeça. De tudo que eu provei, de tudo que eu vivi, nada se compara ao teu amor. Te encontrar, e então se você não morrer, você vai morrer. O que Jesus continua falando no texto é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Nessa noite, eu e você precisamos morrer. Essa noite, eu e você temos que morrer. Porque há um reino, há um governo, há uma vida que tem que ser manifesta. E essa vida, ele diz, é abundante. É uma medida sacudida, recalcada e transbordante. Então entrega tudo. Eu não estou fazendo um apelo para você entregar a vida para Jesus. Eu não estou fazendo um apelo para você voltar para Jesus. Eu não estou fazendo um apelo para você se consagrar a Jesus. Não, eu estou fazendo para você morrer e começar a viver para Jesus. Morrer. Dizer não. Eu não vou fazer assim, eu não vou pensar assim. Eu vou dar um outro passo, uma direção nova. Você só precisa ter a coragem e ousadia de se manifestar diante dele. Cara, se você quer entregar a vida para Jesus, se você quer se consagrar, se você está disposto a morrer, sai do seu lugar e vem para cá para frente. Sai do seu lugar e morra. Sai do seu lugar e se renda. Saia do seu lugar e entregue. Saia do seu lugar e tome uma decisão. Porque é hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã. É de verdade. Aí as pessoas olham assim: pastor, por que tem tanta gente que vai lá na frente 50 vezes? É porque são as pessoas que estão na escola do quebrantamento. Sai do seu lugar, mano. Sai do seu lugar, irmão. Sai do seu lugar. Ele canta. Ó. Ó. Aí. Legal, agora vai. Agora vai. Nós vamos guerrear por ti, hein? Se você cair, a gente vai te levantar. O que você está fazendo aí, Léo? Agarra ele aí, Léo. Glória a Deus pela sua vida. Você que está sentado aí, por que ainda? Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu piro no cabeção quando eu vejo vocês aí sentados. Eu não entendo, Senhor, o Espírito Santo não falou nada. Não é possível. Que eu estou ficando doido, porque esse povo não está entendendo. Irmão, é hoje, é agora. Sai do seu lugar, toma uma atitude na sua vida. Saia do seu lugar para começar, é tudo de novo, para começar a caminhar de novo, para entregar a sua vida como você nunca entregou. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Renda, entrega, perde tudo para Ele. Perca tudo para Ele. Porque se você não perder para Ele, você já perdeu. É um choro doído na presença de papai. É choro de verdade. Porque dói dentro da gente. Você não sabe como é que é a luta de alguém que está dependendo, tentando um caminho para sair, não consegue sair. Você não entende o que está em jogo. No carnaval nós saímos para a rua, evangelizamos pessoas. Um rapaz que era dependente químico, ele entregou a vida para Jesus. Ele entregou a vida para Jesus. Mas o vício foi mais forte. E ele tentou comprar droga de um jeito que ele não devia ter feito. E a vida dele foi ceifada. Nós não sabemos o que a eternidade vai revelar.
nós pregamos e ele aceitou Jesus, ele entregou a vida para Jesus. Eu quero que você entenda que é essa dor, gente, é todo dia, são jovens, são homens, são mulheres, são pessoas que estão partindo para a eternidade sem Jesus. E você, e eu, o que a gente está fazendo? Será que você entende? É como se a gente entendesse que a gente tem que rasgar a roupa, raspar a cabeça, porque, cara, é muita gente indo para o inferno sem Jesus. Nós precisamos pagar o preço, nós temos que jejuar, nós temos que orar, nós temos que quebrar a nossa cara. Sai do seu lugar, irmão. É para você, chefe de família, é para você. Você tem que morrer. Sai do seu lugar. Renato, vem cá, me ajuda aqui nessa canção. Deus quer revelar a glória dele por filhos. Ele diz: olha, eu estou na porta do seu coração, eu quero entrar na sua casa, eu quero entrar na sua estrutura familiar, e eu vou quebrar o jugo, porque eu vou cear com você, e você vai cear comigo. Estou esperando você sair daí. De tudo que eu provei, e tudo que eu já vi, nada se compara ao teu amor. Jesus, és para mim mais que tudo aqui. Desejo a tua glória, e então eu correrei para te encontrar. Lançarei no teu olhar. Mostra-nos, Senhor, mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou, e eu me entrego totalmente, totalmente. Vem, Senhor, entrega total. Declare: tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou, e eu me entrego totalmente, totalmente. Mostra-nos, mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou, e eu me entrego totalmente, totalmente.
Diga para Ele. Venha sobre nós. Sai do seu lugar. Com a tua glória. Tem algo que você precisa quebrar hoje. Entrega a vida para Jesus agora. Sai do lugar e vem. Vem nesse lugar com a tua chama me incendiar, me incendiar, me incendiar. Vou deixar queimar, vou deixar queimar, vou deixar queimar meu coração. Vou deixar queimar, vou deixar queimar, vou deixar queimar meu coração. Declara a Ele, Pai. Diga. És bem-vindo aqui. Venha sobre nós com a tua glória, com a tua glória, com a tua glória, oh Pai. Vem nesse lugar com a tua chama me incendiar, me incendiar, me incendiar. Eu vou deixar queimar, vou deixar queimar, vou deixar queimar. Sai do lugar. Vou deixar queimar, vou deixar queimar, vou deixar queimar meu coração. Com a tua glória, Espírito Santo, constrange, segundo a palavra. Eu trouxe a lenha pro altar. Você entende? Eu trouxe o meu coração pra deixar queimar. Vem com teu fogo aqui. Vem me consumir. Vem me consumir. Aumenta o fogo, aumenta o fogo, aumenta o fogo. Aumenta o fogo, aumenta o fogo, aumenta o fogo. Aumenta o fogo, aumenta o fogo, aumenta o fogo. Aumenta o fogo, aumenta o... Eu vou deixar queimar, vou deixar queimar, vou deixar queimar meu coração. Vou deixar queimar, vou deixar queimar, vou deixar queimar meu coração. Vai, Espírito A terra, o céu e a terra se alinham, porque nós estamos aqui nessa noite. Somos mais do que 2 ou 3, e nesse momento nós estamos em concordância no Espírito. Pai, nós queremos declarar em nome de Jesus que as vidas que estão aqui nessa noite, que precisam ser soltas, Deus, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, a tua palavra diz que aquilo que concordarmos na terra estará ligado no céu. Portanto, eu repreendo toda mente dividida e que o Espírito do Senhor reine sobre esse lugar. Que o Espírito do Senhor reine sobre esse lugar e que as vidas sejam soltas em nome de Jesus. Saia do seu lugar, meu irmão, saia do seu lugar em nome de Jesus, porque o Senhor, o Rei da Glória, está nesse lugar por meio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, saia do seu lugar. Dê um passo, pode sair. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Não é para amanhã, é para hoje. Saia do seu lugar e venha. É hoje que você tem que queimar. É hoje que você tem que arder na presença de papai. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Sai do seu lugar. Isso. Tem mais gente que tem que sair do lugar. As cadeias e os grilhões, eles estão sendo quebrados. Em nome de Jesus, sai do seu lugar. Entrega a vida para Jesus hoje. Sai do seu lugar. Sai, dá um passo em nome de Jesus. Ajuda a pessoa que está do seu lado. Ajude a pessoa que está do seu lado, porque ela precisa de uma decisão. Ela precisa do seu apoio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai. Papai, papai, nós te amamos. Nós estamos aqui simplesmente rendidos. Completamente entregues. Porque o Senhor move-se nesse lugar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Serei exaltado na terra, serei exaltado entre as nações. A glória do Senhor é manifesta nesse lugar. Porque muitas pessoas nessa noite estão morrendo. Portanto, na autoridade do senhorio de Jesus Cristo, como ministro do Evangelho da Graça, eu repreendo todo espírito de miséria, todo pensamento que não é sujeito a Cristo. Nós os repreendemos e os descartamos na nossa vida. Que nós sejamos cheios do Teu Espírito. Repita comigo, porque nesta noite eu tiro de minha vida toda mentalidade de miséria,
de pensar que eu sou o que eu não sou. E eu me submeto ao senhorio de Cristo. Porque eu vou me mover segundo a sua palavra. Porque a miséria não fará parte mais da minha história. Não fará parte da minha família. Eu retiro e quebro na minha linhagem familiar todo espírito de miséria. Todo espírito de miséria. E junto com ela, a inveja. Para trás de mim, Satanás. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.